Salve, salve, com a licença de Pai Grande, pelo vínculo da reflexão e não da imposição. Isso, no amor fraterno, isso com respeito a todas as linhas religiosas e também negações dela, pois é o amor que vibra, é ele que deve vibrar e emanar no alto da nossa reflexão. Isso, vamos procurar entender melhor este mundo. Nem todas as coisas podemos resolver. E é sobre esse eixo de reflexão que vai ser colocado assim a mensagem de hoje, através de um exemplo, do exemplo que faz o parto do saber, parto do saber para a gente levar assim na vida espiritual, independente da sua questão religiosa, do que você siga assim, que você faça assim uma filtragem e leve assim para a sua vida espiritualizada, não é? Tendo coerência, isso e verdade naquilo que faz, sem ter a intencionalidade de fazer o mal. Pois assim, quantas pessoas assim, sem fazer julgamento, citar nomes, não é? Mas você se observe, não é? Como assim, tem toda uma intenção sim de estruturar as coisas, não fazer envolver, isso, e fazer as coisas do seu jeito, não é? Isso, mostrando assim prepotência, arrogância, isso é muito feio assim, não é? Essas coisas não circulem no nosso coração desta forma. Às vezes quer favorecer um que interessa para o seu próprio interesse próprio, mas não quer fazer balancear assim para ser todos iguais. E a pessoa perde. Isso é baixa vibração energética. Uma pessoa assim digna de pena, uma pessoa que precisa de melhorar muito espiritualmente para fazer a igualdade assim na linha espiritual do alto. Isso fica como vínculo de reflexão para a gente assim se sobrepor assim, não no sentido de se achar melhor, mas no sentido de saber lidar com todas essas energias assim. Isso, quando assim os testes, as coisas são colocadas para ver, olha, isso aqui ele não sabe, ou ela não sabe. Isso, na verdade, às vezes a gente até deixa passar muita coisa, fingindo assim que não sabe, fingindo que não conhece, mas que sabe assim, em fonte de pensamento e luz, entregando para Deus assim, para Ele resolver e fazer a justiça nos nossos caminhos, do jeito certo e com a ordem divina, a qual ninguém engana e nem passa por cima assim. Isso, então vamos à reflexão, meus caros. Vibrando nessa luz assim do alto, que na linha espiritual da Umbanda a gente chama de Aruanda, que é céu. Isso, com todo o respeito assim, que você, independente da questão religiosa, reflita aquilo que vai ser colocado assim, isso, e traga assim como inteligência interpessoal, para saber lidar com as coisas, não querendo resolver tudo, porque nós não podemos resolver tudo mesmo, né? Aquilo que tiver ao nosso alcance, pudermos fazer, façamos. Então vamos lá ao exemplo, meus caros. Isso, não é? Isso. Tenho um exemplo assim para lhe dar e esse exemplo está cheio de sabedoria e de conhecimento que podemos adquirir para a gente se equilibrar mais diante das coisas da vida. Então vamos ao exemplo. Eu estive num lugar nobre aqui em São Paulo, independente de ser nobre ou não. Isso, vamos pedindo licença assim, no nosso caso, para algum Megê, não é? Que é os caminhos assim, do qual a gente firma, mas pede licença na certeza de não cometer a idolatria. Papai grande assim. Isso, e pede também assim para o Orixá da Justiça, que também conhecemos assim, com todo o respeito assim, Xangô. Isso, do qual assim tem licença de Pai Maior. Então, eu estive assim nesse lugar e aí pedi um suco de laranja de 400 ml, o copo, do qual metade veio só gelo. Estava assim, até com a garganta boa, não pedi para colocar gelo e veio gelo. Aí eu olhei assim para um pedaço de pizza que eu precisava de comer algo assim, e de imediato era aquilo que tinha, estava chovendo, enfim, veio ao caso, mas enfim, não é? É. Aí então, eu falei pro moço, essa pizza é de hoje, porque eu olhei assim, ela estava um pouco queimada ao meu ver, não é? Aí ele falou, não, moço, aqui é tudo muito tranquilo, tudo muito organizado, e etc, etc, etc. Isso, enfim. Aí então eu peguei essa pizza e suco e fui lá tomar. Até então eu não tinha visto o gelo, né? Depois que eu fui perceber, na hora que já estava na mesa. Tinha todo motivo para ir lá reclamar ou conversar, isso. Mas aí eu já tinha resolvido questões da justiça, já tinha feito alguns exames assim para poder fazer academia, não é? E já tinha feito uma série de coisas durante o dia assim, do qual eu não queria me desgastar, porque querendo ou não o corpo está cansado e tem uma série de coisas que a gente vai resolvendo aos poucos. Se eu fosse ali reclamar, por maior que fosse a minha cordialidade,
por maior que fosse a minha diplomacia, na hora de reclamar, com calma, paciência, competência, coerência, com ética e tudo, querendo ou não, ia vir uma série de energias negativas, não é? Nossa, esse cara é reclamão, quer dizer, por dentro, de repente, nem fala na hora, assim. Ou até falaria. Mas não fiz nenhuma reclamação. Simplesmente deixei passar e é um lugar que eu não volto mais, não é? Aí tinha até o dono lá, que eu fiquei sabendo assim, não é? Podia ter reclamado para ele assim. Mas aí se eu fosse reclamar, quer dizer, aí vem a minha cabeça, mas não julgando, mas refletindo. De repente nem esse caso, mas é apenas para a gente poder entender com compreensão. Ainda que ele não tivesse intenção, ou tivesse intenção, não é? Se tivesse intenção, seria pior. Se não tivesse, também teria suas consequências. De repente, enfim. São casos e casos, porque de repente, enfim. Aí, às vezes a pessoa quer ganhar muito, até quer economizar até a laranja, não é? Quer economizar a laranja, e aí de repente é dono de uma série de coisas, e aí começa a dar errado na casa as coisas, começa a quebrar as coisas, começa a acontecer uma série de acontecimentos. Não que eu esteja rogando praga, mas é a energia da força divina que faz a justiça e não deixa passar o que as pessoas querem e acham que fazem, não é? E aí, quer dizer, o dinheiro, por mais que ganhe muito, vai embora, as coisas desaparecem, não rendem. Por quê? Porque está pisando, está usando as pessoas, que é um templo sagrado da obra divina. E a pessoa não tem direito de fazer isso. Ocupe o cargo que for, se ela acha que vai fazendo as coisas com a sua mão. Ah, olha, eu vou fazer do meu jeito, não é? Isso agora eu vou testar a pessoa. Olha, eu vou fazer assim, vou fazer o que eu quero do jeito assim. Aí eu vou testar para saber se ele sabe ou não sabe. Eu até deixo passar, muita coisa, não é? Deixo até a pessoa achar que está me enganando, entre aspas, porque em forma de vibração, de luz, eu peço orientação e eles me dão isso. Às vezes eu não sou digno, quantas vezes não sou, mas tenho a fé e tenho certeza daquilo que sigo nos meus passos, nos meus caminhos. E aquele que acha que engana e pisa em cima dos outros, a vida dá o troco, uma hora ou outra, isso não se pode fazer. É a espiritualidade, conforme as forças do Oriente lá, a espiritualidade é acima de qualquer coisa, da materialidade. Já no Ocidente é o contrário. As pessoas usam da religião, usam como trampolim, usam como artifício. Isso, mas eu não vou entrar nesse caso que não requer aqui, mas é apenas para refletir, meus caros. Então, que a gente possa caminhar de acordo com a coerência, a vivência da nossa fé, não querendo enganar, passar por cima dos outros, fazer um melhor e outro desigual, as coisas para benefício próprio, que pelos caminhos confiados por Papai do Céu, que é chamado de Olorum, que é chamado de Deus, e tantos outros nomes que representam a figura do Criador, o ser Criador, mais do que isso, o ser divino, junto às forças de Ogum, que é confiado como energia vibratória dos caminhos e de quebra de demanda e de todos os artifícios que querem assim estragar o caminho do próximo pela língua, pela inveja e por tantas outras formas. Junto ao Orixá da Justiça, Xangô, Papai do Céu nos abençoe e nos proteja. Junto às forças de Nossa Senhora da Cabeça, da Luz, da Guia, e junto a todos os santos considerados e feitos sob forma de luz, Santa Luzia nos irradie. São Jerônimo, que é Xangô, não é? Nos abençoe, Papai Grande, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Motumbá, motumbá, motumbá. Axé, axé, axé. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso sob forma de vibração, da reflexão, sem impor, mas amando ao próximo sob forma de luz. Assim seja. Amém.